Ok, estou ouvindo. E vocês, estão me ouvindo bem? Tá bom. Uhum. Bom, então, perfeito. Vamos iniciar, então, oficialmente aqui. Desde já, novamente, né, sejam todos e todas aí muito bem-vindos a esse webinar que nós vamos realizar como parte aqui das ações da Reprolatina, como parte também específicas do projeto Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Hoje, a proposta do webinar, né, a gente vem já fazendo uma sequência de webinars com o objetivo de atualização, de trazer novos conhecimentos, né, revisão de práticas, de informações, de conceitos sobre alguns temas. E hoje a gente chega num tema de extrema importância, que é trabalhar nas questões envolvendo aí a educação integral em sexualidade, né, com dois convidados com muita propriedade, né, e desde já para nós todos da equipe da Reprolatina uma satisfação e uma alegria muito grande em ter vocês aqui compartilhando as experiências, os saberes, né? Então hoje a gente vai estar compartilhando, né, ouvindo um pouco da experiência da Marjorie Macieira, né? Seja muito bem-vinda, Marjorie. Ela se formou em desenvolvimento internacional e saúde pública na American University, nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos já há 30 anos. Presta serviços de assessoria técnica, né, para programas na área da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos, tanto para a Organização Mundial da Saúde, a USAID, né, que é o Departamento Mundial de HIV/AIDS também, a ONU, né, a Unesco, então alguns desses organismos internacionais. E uma das coisas que a gente conversando, né, que ela gosta muito de fazer é a parte de capacitação, né, principalmente aí com profissionais jovens de situações de vulnerabilidade, pensando todos esses aspectos da área da saúde sexual e da educação integral em sexualidade. Nosso outro convidado de hoje, também um parceiro de longa data já com a Reprolatina, é o Juvenal Alves, né, o nosso parceiro biólogo, professor da rede estadual de ensino, né, do estado de São Paulo. Atualmente ele é também, né, ocupa o cargo de professor coordenador do núcleo pedagógico da diretoria de ensino da região oeste de Campinas, né? Campinas nós temos duas diretorias de ensino, a oeste e a leste, ele corresponde à oeste, e ele também é um professor responsável, né, pela pasta das áreas das disciplinas de biologia e ciência, e vai enriquecer também aqui o nosso diálogo hoje, as nossas trocas aqui. Para quem também é a primeira vez com a gente aqui, eu sou Rodrigo, sou educador, sou consultor técnico da Reprolatina na área dos projetos com adolescentes e jovens e estou atualmente na coordenação desse projeto Jovens Mobilizadores, que é um projeto realizado também em Campinas, através de uma parceria, apoio financeiro da Fundação FEAC, que é um órgão importante para dentro de Campinas também. Bom, devido às apresentações, não sei se Juvenal, Marjorie querem complementar alguma coisa sobre si, senão a gente pode dar início à sua fala, Marjorie. E aí, para que todos possam haver um acordo aqui, nós vamos dividir praticamente em 3 blocos, tá? Esse webinar. Nós vamos ter uma primeira fala da Marjorie, trazendo alguns aspectos aí sobre a temática. Na sequência, o Juvenal também vai fazer uma fala, abordando um pouco as questões da educação integral, os aspectos aí, alguns marcos legais para dentro da questão do trabalho, principalmente na escola. E aí, encerrando a fala dos dois, a gente abre para o debate aqui junto com vocês. Então, podem ir desde já colocando seus comentários, alguma pergunta através do chat, a gente recupera isso na hora do debate. Ou se alguém também, na hora do debate, sentir a necessidade de expressar verbalmente o seu comentário, nos avisa aqui no chat que a gente libera o microfone para que vocês possam fazer as colocações de vocês também. Então, novamente, um bom webinar para todos nós e muita troca de conhecimento. Então, boa noite a todos. Não sei se o Juvenal quer dar um alôzinho agora e depois eu posso começar. Tá bom. Muito obrigada, Rodrigo. E também quero agradecer a Magi, Chico, Alexandre, que me convidaram para estar aqui com vocês hoje para falar sobre a ACE.
Ok. Então, hoje vamos falar sobre educação integral em sexualidade e essa é a chave para o desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de começar com algumas citações, espero que vocês possam ver. Uma do Ministério da Saúde, a outra da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Investir na saúde da população adolescente e jovem é custo efetivo. Os jovens e as jovens devem ser considerados como um rico potencial, capaz de influenciar de forma positiva o desenvolvimento do país. Isso, o Ministério da Saúde do Brasil. E também da UNESCO, a ACE não é um esforço ou responsabilidade de nenhum professor em particular, mas deve ser um esforço conjunto em que todos os educadores apoiem uns aos outros e compartilham suas experiências na implementação da ACE. Então, por que este webinário? A ACE é parte de uma educação de boa qualidade, que prepara os jovens e as jovens para a vida no mundo em transição. Porém, a sexualidade ainda é um tema tabu numa grande parte do mundo, e os governos se recuam diante do objetivo de implementar a ACE. A ACE é especialmente importante no Brasil porque a situação da saúde sexual e reprodutiva dos jovens brasileiros não é boa. Vamos conferir alguns dados. Para a maioria dos jovens, a atividade sexual começa entre os 14 e 19 anos. A taxa de fecundidade entre meninas adolescentes está acima da média mundial, e a mortalidade materna é uma das principais causas da morte adolescente na região das Américas. Anualmente, 430 mil bebês nascem de mães adolescentes brasileiras, e o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em números absolutos do casamento infantil. Com relação à AIDS, o HIV cresce mais entre a juventude. E para completar este quadro assustador, em 2018, segundo dados do Fórum da Segurança Pública, houveram 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, mais de 3 casos por hora. E também 4 meninas são estupradas a cada hora no país. E ainda mais, hoje eu participei de uma conferência essa manhã, e a doutora Natália Kennan, que é a diretora da FUNUAP, do Fundo de População das Nações Unidas, disse que durante o Covid, o número da gravidez na adolescente na América Latina subiu por 20%, isso desde março deste ano. E também as meninas estão mais vulneráveis porque elas estão em casa, elas não estão na escola por causa do Covid. Eu vou voltar atrás um slide, porque eu quero completar esse slide. Portanto, os jovens brasileiros precisam da educação sobre a sexualidade, a saúde sexual e a prevenção da violência, para garantir boa saúde, tanto física e mental, e para seu bem-estar. Os padrões internacionais de direitos humanos pedem aos países que forneçam acesso a ACE como parte do respeito e proteção de todos os indivíduos. As evidências mostram que o acesso a essas informações leva a resultados positivos para a saúde. Por outro lado, leis e regulamentos que excluem esses direitos levam a consequências negativas para a saúde sexual dos jovens. Então, este webinário irá responder 5 perguntas. Como se define a ACE? Quais são os benefícios da ACE e quais são os desafios que os governos enfrentam para ampliar a ACE? Também, quais são os riscos, aspectos legais e jurídicos da ACE e como poderemos advogar pela ACE, nós como indivíduos e o setor educacional. Então, afinal, o que é a ACE? Eu me baseio na definição de orientação técnica da UNESCO de 2018. A ACE é um processo curricular de ensino e aprendizagem sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. O objetivo é dotar as crianças e os jovens e as jovens de conhecimentos, habilidades e atitudes e valores que os capacitem a
desfrutar sua saúde, bem-estar e dignidade, desenvolver relações sociais e sexuais respeitosas, considerar como suas decisões podem afetar seu próprio bem-estar e o de outros, e quarto, entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida. Qual é a definição, nesse contexto, de 1, a sexualidade e 2, a saúde sexual? Vamos à sexualidade. Eu vou deixar vocês lerem este slide. Então, você pode ver que a sexualidade é bem abrangente e inclui muitas dimensões. Vamos avançar para a saúde sexual. Também vou deixar vocês lerem esse slide. Então, se vê que a saúde sexual abrange o estado de bem-estar físico, controle de fertilidade, prevenção das ITS, mas também a possibilidade de experiências sexuais agradáveis e seguras e o reconhecimento da diversidade de vários comportamentos e expressões sexuais. Eu quero enfatizar que a sexualidade está ligada ao poder e à habilidade de controlar o próprio corpo. A ACE pode abordar a relação entre a sexualidade, o gênero e o poder e suas dimensões políticas e sociais. Quais são os elementos chaves da ACE? Vamos fazer uma enquete. Eu vou convidar vocês para indicarem quais os elementos são parte da ACE. Vamos ter uma enquete aqui 1 minuto e vocês terão 1 minuto para escolher. Agora, eu não sei se eu paro de compartilhar a tela. Rodrigo? Não precisa a princípio, ela vai Ah, tá aparecer bom. sobre a tela aí dos participantes. Já apareceu. Então, por favor, escolham os elementos chaves da educação. Precisam clicar, tá, pessoal, em cima de cada um e ir até o final e validar aí a sua votação. Eles estão podendo votar? Ou... Estão votando ainda, é que deu, ela saiu aqui, agora eu coloquei novamente. Vamos ver se deu certo. E aqui tudo é anônimo, ninguém vai saber quem votou, então não se preocupem. Se não Exato. souber de certo, adivinha. O pessoal está, mais da metade já respondeu, estamos aguardando acho Isso, que as estou últimas vendo pessoas aqui, agora. pelo que eu estou Isso. acompanhando aqui também. Pelo menos não estamos na sala de aula, né? Não vai ter reprovação nem nada, é só para fazer o webinário um pouquinho mais interativo. Então, por favor, sintam-se à vontade. Bom, última chamada, gente. Quem quiser votar. Já está bom? Ok. Vamos terminar, então. Tinha mais alguém que entrou. Quem ainda está, se alguém está respondendo, coloca um enviar que nós vamos
encerrar essa primeira votação aqui. E compartilho já os resultados? Pode compartilhar, é mais assim para ter uma ideia, né? Mas eu vou repassar os detalhes daqui a pouco, então, mas só para ver o que o pessoal diz. Já está aparecendo. Tá bom, muito bem. Ok, então vamos conferir. Obrigada, Rodrigo. Eu vou repassar agora os elementos chaves da ACE. Então, deixa eu ver. Ok. Então, de acordo com a Unesco e a FUNUAP, que é o Fundo de População das Nações Unidas, os elementos-chave da ACE incluem: ela é cientificamente precisa e abrangente, relevante culturalmente e apropriada ao contexto, adequada ao nível de idade e desenvolvimento juvenil. Por exemplo, não podemos ensinar uma criança de 5 anos o mesmo conteúdo que ensinaremos um jovem de 17 anos. Incorpora métodos de ensino participativos por meio de facilitadores treinados. Por exemplo, não é um monólogo como parte do professor, como eu estou falando agora, né? A gente tenta fazer mais participativo. Oferece um ambiente de aprendizado seguro e saudável, abrange setores passei adiante, desculpa. Abrange setores formais e informais, é baseada num currículo incremental de duração e intensidade específica. É baseada em direitos humanos e na igualdade de gêneros e também no desenvolvimento de habilidades para a vida e não só os conhecimentos. Por exemplo, as habilidades, estamos falando da boa comunicação, da tomada de decisões, etc. Promove o envolvimento juvenil nas áreas de advocacia e atividades cívicas e é vinculada aos serviços de saúde sexuais e reprodutivos especializados aos jovens. Quais são os benefícios da ACE? Evidências de vários países indicam que a ACE melhora os resultados relacionados à saúde dos jovens e das jovens, como, por exemplo, atrasa o início sexual, reduz o número da gravidez indesejada, reduz as taxas de infecção por HIV e outras infecções transmitidas sexualmente, e este panorama resulta na expansão das oportunidades educacionais. Ademais, os programas da ACE podem ajudar a juventude a desenvolver o pensamento crítico, romper as normas prejudiciais do gênero, incluindo a violência, criar ambientes de aprendizado seguros e inclusivos, e quando vinculada ao acesso a serviços especializados aos jovens, permite que os estudantes e as estudantes alcancem o seu potencial. Por outro lado, quais são os desafios da implementação da ACE? Gostaria que vocês digitassem no chat o que vocês acham que poderia ser algum dos desafios na implementação da ACE. Tanto pode ser por professores, diretores, pelo governo, o que vocês acharem, pode colocar. Agora, o chat aparece ou você quer que eu pare de compartilhar a tela, Rodrigo? Eu consigo ver aqui, posso ir trazendo as respostas, Marjorie, para você, posso ir lendo aqui, senão, se você quiser comparar, você consegue acessar, e como você está compartilhando a sua tela, né, então fica mais difícil. Deixa eu ver aqui, ok. Aí, dessa forma, fica mais fácil de visualizar ali as contribuições dos participantes. Então, a pergunta novamente é os desafios que enfrentam, pode ser as escolas, os professores, o governo, em implementar a ACE. É para responder aí no chat. Preconceito e tabu com relação ao tema, muito bem, obrigada, Patrícia. Alguém mais quer compartilhar uma resposta sobre a dificuldade da implementação da ACE? Algumas outras ideias?
O Carlos diz, uma das dificuldades atuais pode ser o aumento no fundamentalismo religioso. Sim. Responde aqui, sim, Silvana, pode responder aí. As igrejas estão contra, sim. Uhum. Sim, o movimento mais conservador, né, que a gente sente em várias partes, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Agora a posição do presidente, sim. Uhum. Ok, alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Senão, professores não preparados, radicais em geral, negacionistas. Obrigada, Juan. Obrigada, Magi. Ok, então eu vou continuar aqui compartilhando a tela com vocês. Então, vamos adiante aos desafios. O Marge, só trazendo também, teve uma resposta que Sim. A Silvânia colocou aqui, como a gente tem um campo perguntas e respostas, ela registrou aqui que uma das dificuldades também é a participação das famílias, né, como um tabu, como um todo, as famílias como um todo, justamente pela questão do tabu ainda ser um tema também, foi a colocação dela. Certo. Bem dito, Silvana, obrigada por compartilhar. Então, eu vou falar sobre 3 desafios em particular que os governos estão lidando. Uma é as atitudes públicas negativas, que vocês já assinalaram, restrições de recursos e restrições operacionais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses 3 desafios. Então, com relação às atitudes públicas negativas, o fornecimento da AISE tornou-se num debate altamente politizado, como vocês mesmos indicaram sobre o presidente, tanto aqui como aí. Isso afeta 4 populações. A diligência dos formuladores de políticas e funcionários públicos na tomada das medidas necessárias. Segundo, dificulta a prontidão dos professores e das professoras em aplicar o currículo. Terceiro, afeta a motivação dos alunos e alunas. E quarto, a cooperação dos pais. Com relação às restrições de recurso e apoio, mesmo onde as políticas nacionais apoiam a ACE, recursos limitados e prioridades concorrentes limitam a sua implementação local. E, por final, as restrições operacionais podem incluir o apoio insuficiente para os professores e professoras, a falta de currículos e recursos adequados, a diminuição da importância da ACE quando esta é letiva ou integrada a outras matérias, e o monitoramento e avaliação insuficientes na qualidade na coleta de dados. Então, passamos agora aos aspectos legais e jurídicos da ACE. Primeiro, eu irei falar sobre os aspectos mundiais e depois passarei a palavra para o Juvenal, que irá falar sobre o Brasil. Mundialmente, certas leis podem incluir ou impedir os jovens em buscar e receber as informações e serviços que necessitam e aos quais têm direito. Por exemplo, leis que restringem o acesso de adolescentes a informações e serviços de saúde. Leis que exigem autorização de responsáveis e leis que criminalizam certos comportamentos sexuais consensuais. Vamos examinar 2 áreas legais relacionadas à ACE. Uma são os padrões de direitos humanos e proteções legais, e a outra os direitos do adolescente e da adolescente. Primeiro, os padrões. Com relação aos padrões, vamos falar sobre 2 áreas específicas. Uma é do conjunto de normas e a outra é obrigação do Estado. Começamos pelo conjunto de normas. Por causa de valores tradicionais persistentes em partes do mundo que ainda censuram a ACE, foi desenvolvido um importante conjunto de normas e direitos humanos relativos à sexualidade e à saúde sexual. Este conjunto de normas foi desenvolvido a fim de evitar que as pessoas sejam expostas a riscos desnecessários e inclui o monitoramento de tratados relacionados à sexualidade por órgãos das Nações Unidas, decisões de tribunais a vários níveis para eliminar leis
criminais discriminatórias, tais como a censura de informações, e documentos de consenso internacional, como a Declaração Histórica da Cidade do México, de 2008. Nesta declaração, ministros da Saúde e Educação de 33 países da América Latina e do Caribe afirmaram um mandato para educação em sexualidade e HIV nas escolas públicas em toda a região. Agora, com relação às 4 obrigações do Estado. Organismos internacionais de direitos humanos estipularam especificamente que os países têm a obrigação de alinhar suas leis que afetam a saúde sexual com as leis e os padrões de direitos humanos. Segundo, devem abster-se de censurar ou reter informações científicas sobre a saúde sexual. Terceiro, deve encorajar os adolescentes a se envolverem na elaboração e disseminação de informações sexuais por vias além das escolas, incluindo organizações juvenis e outras, e também a mídia. E ainda, o Estado deve tomar medidas legislativas para combater as práticas prejudiciais, como o casamento infantil. Eu quero compartilhar um exemplo. Na Colômbia, houve um desafio legal relacionado à ACE. O desafio, iniciado por partes conservadoras, contestava uma lei que obrigava a aplicação da ACE em todos os níveis escolares. O Tribunal Constitucional colombiano derrotou o desafio, enfatizando a necessidade de fornecer a ACE nas escolas, isso a fim de neutralizar a desinformação de outras fontes julgadas prejudiciais aos estudantes. Agora vamos aos direitos do adolescente e da adolescente. Mas primeiro, uma enquete para vocês. Indique se estão ou não de acordo com os seguintes conceitos. Rodrigo. Vamos lá. Ó, Então, vocês estão de acordo ou estão em desacordo com estas 3, são 3 ou 4, não lembro agora. 4 Deixa eu ver. São afirmações. 4 afirmações, isso. Outra vez, é anônimo, ninguém vai saber, vocês digam o que como quiser responder. Só não sei por quê, por algum motivo, ele está limitando o tempo da primeira vez que eu coloco. Então, por isso que Tá bom. saiu Então, novamente. Agora, não estou entendendo o motivo que ele está limitando alguns segundos. Aí agora ele fica aberto o tempo que a gente precisar. Quem já votou, o voto já foi registrado. Agora, quem ainda estava finalizando, peço por gentileza para votar novamente. aqui a gente chama os anões da internet. Tem uns anãozinhos que sempre Sim, tem querem fazer uma atrapalhar trampazinha. o vídeo, né? Exatamente. Temos, a princípio, pelo número de participantes, metade concluído o voto. Se alguém ainda está terminando. Estamos bem? Ok, vou encerrar aqui então. O grupo está bem alinhado. Vamos ver o Ok.
Ok, muito bem. Ok, obrigada. Então, vamos adiantar. Direitos do adolescente. Aqui também temos uma citação que eu queria fazer, é das diretrizes nacionais do Ministério da Saúde. Produzir saúde com adolescentes e jovens é trazê-los para o centro do processo como sujeitos de direitos. É compreensível que os pais ou responsáveis prefiram criar seus filhos e filhas de acordo com suas crenças religiosas e culturais. Ainda assim, os direitos do e da adolescente a informações objetivas e científicas estão associados ao dever do Estado, sejam essas por meio de canais formais ou informais. E com relação ao segundo direito, os padrões de direitos humanos deixam claro que os adolescentes também devem ter acesso aos serviços especializados em atendimento à saúde sexual e reprodutiva e ao aconselhamento confidencial. Às vezes, o aconselhamento pode até ser sem o consentimento de um dos pais ou responsável, onde isto é avaliado pelos profissionais no melhor interesse do ou da adolescente. Então, quais são os aspectos legais e jurídicos da ACE no Brasil? Eu vou passar a palavra agora para o Juvenal. O seu microfone está fechado ainda, Juvenal. Olha que beleza. Aí, É o agora déficit de atenção para reduzir o ruído das minhas crianças aqui. Agora elas quietaram aqui, ó. As crianças estavam sim. fazendo barulho, aí eu reduzi. Para reduzir o ruído, eu desliguei e esqueci de ligar. Bom, os marcos legais aqui no país começam com a Constituição, né? A Constituição de 88, no artigo 3º, ela garante constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, lazer e segurança, com a ênfase na educação. Os PCNs, e os Parâmetros Curriculares Nacionais, e a LDB, de 95 e 97, define, né, diz que é definido pelo MEC o conceito básico em consonância com a Lei das Diretrizes e Bases. Então, o conceito da educação básica é baseado na LDB e corresponde a um direito social e a um requisito fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa como indivíduo, cidadão e sujeito social, e inclui 3 etapas que sucedem à educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio. E ao definir essas diretrizes e bases da educação, estabeleceu como objetivo geral, tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio, e que é proporcionar aos educandos a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania. Antes, nos PCNs, né, entrava nos temas transversais, que enfocam as dimensões sociológica, psicológica e fisiológica da sexualidade. Diferencia-se também da educação realizada pela família, pois possibilita a discussão de diferentes pontos de vista associados à sexualidade sem a imposição de determinados valores sobre outros. E propõe-se 3 eixos, né? O corpo humano, que é norteado pelo professor, o corpo humano, as relações de gênero e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Também entra a HIV/AIDS, né?
E as bases legais para os PCNs do ensino médio de 2000 diz que todas as práticas referentes à educação no Brasil devem ser coerentes com os valores estéticos, políticos e éticos que inspiram a Constituição e a LDB, organizados sob 3 consignas: sensibilidade, igualdade e identidade. E com expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural brasileira, das formas de perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas regiões e grupos sociais do país. Aí nós temos a Lei Maria da Penha, de 2006. No artigo 2º diz: toda mulher, independente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. No artigo 3º, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao transporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. No inciso 1º, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E nos planos nacionais de políticas públicas para as mulheres, 2006, 2008 e 2013, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres tem por finalidade estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção ao combate à violência contra mulheres, assim como de assistência e garantia de direitos às mulheres em situações de violência, conforme normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e legislação nacional. Uma política na área de violência contra as mulheres exige uma atuação conjunta para o enfrentamento do problema, que envolva diversos setores, tais como a saúde, a educação, a assistência social, a segurança pública, a cultura, a justiça, entre outros. E nós temos o Plano Nacional LGBT, de 2009, que tem como princípio, em um Estado democrático de direito, que um Estado democrático de direito não pode aceitar práticas sociais e institucionais que criminalizam, estigmatizam e marginalizam as pessoas por motivo de sexo, orientação sexual e ou identidade de gênero. E retoma em seus princípios no artigo 6º da Constituição, ou seja, enfatiza o direito à saúde, educação, que está garantido na Constituição e não pode ser negado à população LGBT. Então, esses são os marcos legais nacionais. E passo a palavra para o Rodrigo, que agora a gente entra na terceira etapa, né, Rodrigo? Não, vamos voltar com a Marjorie, que ela vai finalizar a fala dela também, e aí, na sequência, a gente abre para o debate. Obrigado, Juvenal, por enquanto. Obrigado, Juvenal. Obrigado, Rodrigo. Só para acabar, clamor à ação, fortalecendo a AICE. O que é que o setor educacional pode fazer e o que você, como indivíduo, poderá fazer? Então, o setor educacional tem a responsabilidade de advogar por recursos adequados para garantir a implementação da ACE. Isso de acordo com os compromissos assumidos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, e são 7 ações recomendadas.
Uma é comprometer-se a uma liderança política forte. A ACE deve ser apoiada por leis efetivas e orçamentos específicos. Um exemplo é pôr na prática as diretrizes nacionais brasileiras para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens. E essas foram criadas pelo Ministério da Saúde de acordo com o marco legal referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor no Brasil desde os anos 1990, que o Juvenal falou. Segundo, apoiar uma abordagem integral por parte de toda a escola. Criar comitês de desenvolvimento de programas que incluam desde os diretores, diretoras, aos professores, professoras, os pais e até zeladores da escola e profissionais de saúde. Terceiro, investir na educação e apoio ao professor. A educação deve ajudá-los, ajudá-las a tanto aprenderem o que ensinar na ACE e também como ensiná-lo, incentivando-os a explorar suas atitudes e valores em relação às questões de sexualidade. Deve também ainda ajudá-los, ajudá-las a permanecer a par das evidências. Quarto, criar currículos relevantes e baseados nas evidências. Estes devem incluir informação sobre a contracepção, consentimento, etc. E deve levar em conta o feedback ou opinião dos estudantes. Quinto, desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação. Isto incluirá capacitação relevante, garantindo que a AICE responderá às necessidades locais na prática, e também incluir os próprios jovens beneficentes na monitoria e avaliação da ACE. Sexto, colaborar com outros setores para realizar mudanças efetivas, particularmente com o setor da saúde, para vincular os jovens a serviços de saúde favoráveis a eles e elas. Por final, fortalecer parcerias com os pais e as organizações comunitárias e globais. A fim de enfrentar a oposição potencial, que a gente já falou no primeiro enquete, é importante ouvir as preocupações dos pais e incorporar suas sugestões, como também facilitar conversas sobre educação sexual entre as crianças e seus pais. É também importante fortalecer laços com a sociedade civil, líderes tradicionais e religiosos, como a gente falou das igrejas, agências implementadoras e as multilaterais estrangeiras. Isto tudo para o setor educacional. E agora, você como indivíduo, primeiro eu já quero agradecer que vocês estão participando desse webinário. Primeiro passo, ótimo. É importante que você fique por dentro do conteúdo das leis, normas e códigos de ética relacionados ao ensino da AICE. Considere também essas outras 8 ações. Fortaleça seu nível de conforto em lidar com temas relacionados à ACE e à defesa de direitos. Aprenda sobre todos os recursos que estão disponíveis para você, como a reprolatina, a fim de apoiar a ACE. Defenda a ACE em sua escola e no sistema escolar. Capacite os jovens e as jovens para se tornarem monitores e defensores da ACE. Conscientize os pais. Pesquise e defenda vínculos com serviços de saúde especializados em atendimento aos jovens e às jovens. Sétimo, envolva-se na elaboração de leis, políticas e programas relacionados à promoção de serviços e educação em saúde e violência. E, por final, se houver situações em que as leis e os regulamentos não estejam bem delineados ou até não existam, ajude a criar uma estrutura ética para determinar o melhor curso de ação. Para terminar, vamos a mais uma enquete para você escolher as 3 ações destas aqui na lista, as quais você se comprometerá a fim de fortalecer a ACE. Outra vez, é anônimo, então convidamos você a escolher 3 ações que você se comprometerá, que é realista você poder fazer, talvez nesse ano entrante, né?
Pode ser mais de 3, mas pelo menos convidamos para se comprometer a 3. Alguém mais? Última chamada, como dizem, né, no aeroporto, última chamada. Ok, acho que podemos parar aí, né, Rodrigo? Ok. Então, muito bem. O pessoal está comprometido a fortalecer as competências técnicas, usar materiais de apoio, ampliar estratégias, defender a eles no sistema escolar, com os jovens, capacitá-los muito bem, conscientizar os pais e promover e defender veículos. Talvez a mais difícil é na elaborações de leis, né, e desenvolver uma estrutura ética. Realmente, isso é difícil de fazer. Ótimo, gente. Muito obrigado por esses compromissos. É bem importante isso. Eu quero terminar com uma citação da doutora Natália Karen, diretora da FUNUAP, e ela compartilhou isso hoje de manhã, numa conferência virtual latino-americana. Precisamos incluir os jovens, seus pais e até os avós em co-criar, quer dizer, em conjunto, estratégias em solidariedade para lidar com os problemas de saúde dos jovens e informá-los sobre seus direitos. Temos que cobrar dos governos que cumpram com os convênios já assinados em defesa dos jovens. Desejo a todos bom sucesso com seus novos compromissos, ativistas fortes, unindo forças entre a educação e a saúde, podem enfrentar barreiras à implementação efetiva da ACE, usando novas ideias e esforços redobrados. Obrigada por participar hoje no nosso webinário e boa sorte com seus compromissos. Termino aí, passo para você de novo a palavra, Rodrigo. Ok, obrigado, Marjorie, obrigado, Juvenal. Acho que sem palavras, né, para conseguir aqui mensurar, eu acho que tudo que vocês trouxeram aí na fala de vocês e o quanto que isso nos faz pulsar aqui, né, não só nas reflexões, mas principalmente olhando para a prática mesmo, né, como que a gente pode se aperfeiçoar, né, com base a essas questões que a gente dialogou aqui e melhorar realmente, né, o exercício, né, da educação integral em sexualidade por parte de todos, não só dentro da esfera. Acho que isso é bem bacana, né, que a apresentação traz. Obviamente tem um papel importante da escola, mas como que ela vai para além dos muros escolares, né, que ela deveria ser uma temática sendo trabalhada também na área da saúde, na área da assistência e outras áreas fins também, principalmente que a gente tem aí adolescentes e jovens nesse processo de desenvolvimento também, né? Então a gente abre aqui com isso esse nosso terceiro bloco, né? Temos aí um tempo considerado bacana ainda, né, para o diálogo. Teve algumas considerações aqui no chat, né? A Silvana trazendo, né, que faltam serviços de saúde especializados, né, em adolescentes e jovens, por mais que exista, né, uma diretriz nacional em vigor, mas realmente são poucos os serviços de saúde especializados para esse atendimento, ou, né, ou com uma agenda de prioridade para a atenção de adolescentes e jovens na área da saúde sexual e reprodutiva, e depende se tem ou não, né, o profissional a fim de, eu imagino que ela quis dizer a fim de desenvolver esse papel, né, de acolhimento, de atenção à saúde de adolescentes também, que às vezes a gente observa que existe uma restrição, embora é uma política, é uma diretriz, mas às vezes alguns profissionais da área da saúde dizem, não, eu não vou atender
né, ou começa a colocar essas barreiras que a gente estava conversando. Então, o chat está aberto. Eu estou aqui com um pedido de mão erguida da Leonice Tardelli. Não, se me confirma no chat, Leonice, por favor, se você quer fazer a colocação, né, de uma pergunta, de um comentário, que sua mãozinha está aparecendo erguida aqui, simbolizando, a princípio, um pedido de fala. Então, só para a gente confirmar. Margarita também, né, colocando que o Juvenal, né, mostrou muito bem o marco legal nacional, né, que respalda a educação integral em sexualidade. E, em sua opinião, quais leis podem ser utilizadas para impedir que os educadores realizem a ex nas escolas, né? Essa é uma pergunta a você, Juvenal. Se tem alguma lei que pode restringir o trabalho do educador em sala de aula? Agora lembrei de desativar o microfone. Não, nós não temos algo que eu estou falando como professor em sala de aula, tá, pessoal? Não estou falando como professor coordenador. Das práticas que nós temos, nós não temos uma lei que possa impedir nosso trabalho com a educação integral em sexualidade, porque nós nos baseamos em uma legislação maior, né? Vou citar a Constituição, que garante a igualdade de direitos. Por mais que você cite os casos religiosos, nós temos a legislação garante que tenhamos liberdade religiosa, né? Então a liberdade religiosa, você tem o direito à sua religião, você tem direito aos seus dogmas. Eu citei isso outro dia em outra formação, porém o seu direito acaba quando começa o do outro. Você não pode impor a sua prática religiosa a outra pessoa. E como nós estamos principalmente no âmbito da educação pública, na rede estadual, a rede estadual ela tem que acolher todos. Eu uso isso até na fala com os pais, o acolher todos. Então, se a gente trabalha dentro dos preceitos da ciência, a gente não fere as questões de religião nem liberdade religiosa, porque nós estamos trabalhando dentro das ciências. E não há o que impeça. Pode ser que a gente tenha uma pressão, mas nada como uma formação com a equipe escolar, com a comunidade escolar, para que a gente possa mostrar que a educação integral em sexualidade não é o que se prega lá fora. Então, a conscientização até evita que a gente tenha problemas com o embate em questões religiosas ou questões sociais ou familiares, né? Mostrar que há o respeito e que há um trabalho para que a garantia da opinião do indivíduo e da necessidade do indivíduo é respeitada, a gente consegue trabalhar sem maiores problemas. Mas legislação nós não temos que proíba isso. Acho que esse ano a gente teve, inclusive, né, Juvenal, me corrige se eu estiver errado, mas nesse primeiro semestre a gente teve, inclusive, 3 decisões, né, do Supremo Tribunal Federal, colocando como inconstitucional algumas leis municipais que fizeram a proibição, né, de discutir diversidade e gênero no currículo municipal, e essas leis municipais foram derrubadas, né, pelo Supremo, justamente por entender, né, que é uma obrigação do Estado, né, você ter essa temática sendo discutida dentro, como parte aí do currículo de formação dos adolescentes, né? Sim, acho que vai de encontro a essa sua fala. E aí a Margarita traz mais uma questão nesse sentido, que é o medo, né, dos educadores e educadoras de serem processados, né, se eles trabalharem a temática da diversidade sexual dentro da escola. Então, a pergunta dela é se isso é infundado, então,
né, a partir dessa sua fala. A Marta traz uma pergunta que talvez seja mais direcionada a você, Marjorie. Como lidar com a resistência dos pais para que ocorra a ex na escola? E a Luana Cristina, que também é educadora lá de São José dos Campos, parceira nossa também, traz uma importante colocação aqui, né? Ela fala que precisamos de formação continuada sobre a ex para os educadores, né? E educadores. É importante sabermos que existem iniciativas, mas que muitas vezes elas são isoladas, né? Precisamos discutir a ex nos cursos de formação de professores, nos Isso. horários de trabalho coletivo, as reuniões da HTPC, ATPC, reuniões pedagógicas, como que a escola realmente incorpora isso para dentro do currículo, né? Deixo com vocês agora mais esse Tá. bloco. Não sei, Juvenal, você quer responder a pergunta da Marge primeiro? E daí eu posso entrar sobre os pais e os professores. Pode ser. Eu vou citar um caso que ocorreu comigo, e eu já estava como professor coordenador do núcleo, e cuidando da pasta da saúde, né? Dentro da saúde entra saúde sexual também. A gente foi fazer uma formação numa escola, numa TPC. E um professor me fez a mesma pergunta sobre a lei que proíbe o trabalho da educação integral em sexualidade na escola. Eu disse que não tem, e ele me relatou certa vez que foi pressionado, inclusive com ameaça de processo, porque ele estava trabalhando dentro da sociologia os movimentos LGBT, e por algum motivo o jornal que ele levou para a escola, ele não... Quem que vai pegar uma notícia, uma foto de um veículo de grande circulação e olhar todos que estão na multidão, no caso era a parada LGBT em São Paulo, para ver se tem alguém conhecido. E tinha um aluno no meio. E houve uma visão distorcida, porque se é uma foto de um veículo de grande circulação, não é culpa do professor se ele está trabalhando, está no currículo, o trabalho com notícia, né? O trazer notícias, ainda mais sociologia, que você trabalha muito com acontecimentos, né? Leva a discussão dos acontecimentos para a escola. E a abordagem foi meio que, pelo que ele me relatou, não procurei saber, porque foi anterior até meu ingresso no Estado, e ele foi praticamente impedido de continuar o trabalho naquela temática e foi ameaçado pela família. Então usou-se a política do deixa esfriar, vamos esquecer a questão, e não foi feito um trabalho com a conscientização para evitar o bullying. Né? Então, a abordagem da educação foi distorcida, porque a educação que deveria entrar ali, não, ok, teve um problema, o aluno foi identificado e os colegas começaram a praticar o bullying com esse colega, por que não foi feita a abordagem sobre o que é o bullying, aprofundar o trabalho nos movimentos, seja eles quais forem, né? No caso era o LGBT, que é um movimento que não é necessário ser do grupo LGBT para estar dentro do movimento, estar dentro da parada, estar comemorando o dia com os amigos até, para poder combater o bullying. E foi feito o quê? Foi feito uma operação abafa o caso, para que não tenha um processo judicial. E, de fato, não iria
não iria ter problemas, né? Mas a dor de cabeça que dá um processo, que dá uma falação, é muito maior do que você combater o que está causando o desconforto, que no caso era o bullying ali na escola. Então, esse caso me marcou bastante, e eu levo essa discussão direto para a equipe de supervisão de ensino, porque a equipe de supervisão de ensino é que cuida da parte legal dos processos administrativos na diretoria. Então, eles são o apoio, né, nosso na parte legal da educação, e a gente tem um trabalho contínuo com a supervisão para que a gente possa favorecer o trabalho correto com a educação integral em sexualidade nas escolas. Inclusive o documento, como nós tivemos mudanças nos responsáveis dos projetos que trabalham com a educação integral em sexualidade, que seria os projetos especiais, eu já passei todos os marcos legais para que eles analisassem, antes mesmo da gente vir falar aqui, para que a gente possa fazer uma divulgação oficial para todas as escolas, novamente, para subsidiar, para que o diretor tenha subsídio para fomentar o trabalho com os professores. Então, eu creio que na minha atuação é um trabalho que a gente deve fazer, fora a atuação dentro da unidade escolar, fora a atuação direto com os professores e até mesmo com os alunos e pais, né? Que a gente já chegou a fazer formação direto com os pais em uma semana dentro de uma unidade escolar. E eu acho que eu falei, eu acho que eu deixei de responder alguma coisa ou não? Alguém me ajuda, porque o déficit de atenção eu vou longe. Não, tá bom, Juvenal. Eu ia falar um pouquinho para responder a pergunta da Marta, e também ia convidar o Juvenal para ajudar a responder a dos professores, mas com relação aos pais, eu tenho trabalhado em vários países que são mais tradicionais, e tem que ter um trabalho de antecipação, antes de começar a programação da ICE, realmente tem que juntar a comunidade e chamar não só os pais, mas os líderes religiosos, outros líderes da comunidade, para ter uma discussão. E bem importante, por exemplo, apresentar os dados da situação já na comunidade, né? Porque, em geral, os pais realmente se preocupam pelos filhos, que eles fiquem saudáveis, que eles fiquem na escola, que eles tenham oportunidades. E quando a gente chega com dados coletados, que tem aquela informação que mostra o número da gravidez indesejada, o número da AIDS, das infecções transmissíveis, né? A HIV, como eu comecei a minha apresentação hoje, eu mostrei alguns dados. Isso já ajuda um pouco que mudar o pensamento, o pessoal já pode chegar, bom, isso aí é o quê? E quando eles estão aprendendo sobre já o que está acontecendo na comunidade, eles se preocupam em querer ajudar a mudar aquele quadro. Outra coisa é ter a oportunidade de criar discussões em que eles podem compartilhar as preocupações, e tem várias atividades que a gente pode compartilhar com jovens. Eu já fiz até aqui nessa comunidade em Arlington, aqui também temos os lados conservadores, e eu trago os jovens e os pais junto para conversarem, para levar os adultos, os pais, de volta para a adolescência deles, para pensar sobre as dificuldades que eles tiveram quando eram jovens, falta de informação ou informação que não era bem clara. E isso ajuda um pouco os pais processarem novamente como era a dificuldade de ser um jovem, de às vezes não ter as respostas corretas, muitas perguntas, e você volta a quem para buscar essa informação? É com seu amigo, é com seu tio, com seu avô, com seu pai? Então a gente passa por esse processo. E novamente convidá-los para ser parte do diálogo e do desenvolvimento da programação. E eu acho que a educação ICE
tem um lugar para acomodar várias tradições, várias perspectivas. A gente está criando um diálogo que seja seguro para os pais compartilhem seus valores. É importante que eles compartam com os jovens também, mas que os jovens recebam a informação científica e aprender aquele pensamento crítico, né, que eles vão poder usar para poder fazer as decisões. Agora, no lado dos professores e também dos profissionais de saúde, super importante, como disse a Luana, que isso tem que ser realmente dentro já do programa de capacitação dos professores. Agora, o que acontece é que as verbas, o tempo, tudo é limitado, né? Então, às vezes, cabe um programa de fora que venha para complementar, mas trabalhando com o governo para já tentar abrir um pouco mais espaço e para fazer a informação que seja estandardizada, digamos assim, que seja uma informação cientificamente baseada novamente e que seja a mesma informação para várias escolas, porque às vezes um projeto tem um tipo de informação, outro projeto tem outra, fica aquilo que não fica bem claro o que é a diretriz, né, que ajuda a clarificar. E bem importante essa parte do profissional de saúde, porque quando a gente educa o jovem, capacita ele e manda ele para uma clínica e chega lá, até a recepcionista ou a enfermeira, ou com quem eles vão trabalhar, chega lá, o atendimento é péssimo, ele nunca mais vai voltar, ele vai ficar, não, aquele lugar não é para mim, e vai perder aquela oportunidade. Então, trabalhos que eu tenho feito com jovens é enviar jovens para clínicas como um cliente misterioso, e que ele vai lá para já pesquisar aquela clínica como foi o atendimento, e daí ele volta para o grupo para relatar, ó, aquela clínica foi melhor, essa aqui não foi, e também fazer trabalhos com os profissionais de saúde, convidá-los para esses encontros, tanto com jovens, com os pais, para já entrar no diálogo, né, e dizer quais são minhas preocupações como um profissional de saúde. Será que eu vou ser processado pela lei se eu atender um jovem? Quais são os direitos, né? Tudo isso é um bom diálogo que se pode ter. E passo para o Juvenal se ele tem mais alguma coisa a adicionar sobre professores em particular. Eu vou falar por mim, né? Nós não temos uma formação a nível acadêmico para chegarmos preparados para trabalhar o assunto ou a temática da educação integral em sexualidade nas unidades escolares. Nós terminamos a licenciatura sem o preparo para trabalhar a temática. Então, a visão que a gente tem do trabalho com a educação integral em sexualidade é aquela palestra com aquelas fotos horríveis das infecções sexualmente transmissíveis em estágio avançado e falando que não pode para o adolescente. Essa é a visão que a gente chega nas escolas, né? E a gente sabe que não funciona, que vai ficar igual aquelas informações que vêm na bebida alcoólica, no maço de cigarro, que todo mundo lê aquilo e entra por um ouvido e sai por outro, e essas informações não fazem parte, não são apropriadas pelo indivíduo. E educação integral em sexualidade também não é só isso. E essa visão também faz parte da sociedade que acha que educação integral em sexualidade é educação sexual. Ou educação do sexo em si. Que é o que muitas vezes chegam os alunos, os pais, falando com a gente sobre... você vai dar aula de sexo? E não é só isso, eu confesso, gente. Não é o pai, não é o aluno, entre nós mesmos, educadores. Infelizmente, a formação ela precisa ocorrer dos níveis mais altos da educação até a sala de aula. Não adianta a gente falar sobre educação integral em sexualidade, ter um trabalho excelente em uma escola e, por exemplo, acontecer um caso de recolhimento de um material por causa de uma frase que está no livro, no material didático.
Então, não vou falar mais para não citar muito bem o caso, né? Não enfatizar muito bem o caso, mas a gente tem que ter essa formação, tem que ter essa consciência dos níveis mais altos até o professor na sala de aula. E muitas vezes a gente é chamado para algum problema dentro da área da sexualidade em uma escola, a gente vai investigar. Entre os alunos não tem problema nenhum, o problema está com os educadores que não conseguem interpretar o que o adolescente está vivendo, não conseguem interpretar o que está acontecendo na sociedade ali. Porque eles já convivem com essa diversidade que muitas vezes a gente não, na nossa geração, não conviveu e a gente não aceita, a gente está num outro patamar e não consegue, entre aspas, né? E não consegue ter essas vivências que eles já têm. E trazer o assunto, conversar sobre o assunto, conscientizar os educadores também, é uma necessidade muito grande, não só para a gente da rede estadual, para a rede particular e municipal também. Tá? Eu vejo maior dificuldade nas redes particulares que muitas vezes eles têm um, um cerceamento de liberdade maior do que nossa como funcionário público. Então, a rede particular é muito mais difícil de você trabalhar a educação integral em sexualidade do que a rede pública. Então, quando eu falo de educação, eu falo de educação como um todo, em todas as redes, em todos os níveis, inclusive na formação universitária. E a Silvana também está dizendo acolher primeiro aos profissionais. Exatamente. O profissional precisa passar por por isso que eu falei no comecinho do conforto, né, com o tema. Muito importante a gente trabalhar, porque muitos de nós, quando éramos jovens, a gente também não teve essa oportunidade de trabalhar com a sexualidade, entendeu? Nossos pais não falaram com a gente. Então, como é que é esperado que essa pessoa vai poder repassar outra informação para outro, né? Você ainda não trabalhou ou não teve aquela experiência. Então, uma coisa que eu fiz por muitos anos foi capacitar professores. Eu trabalhei já aí no Brasil, eu fiz treino aí em São Paulo, fiz em Curitiba, fiz em Salvador. A gente passava uma semana em curso com os professores e tantos profissionais de saúde e professores em conjunto. Assim, 30 pessoas numa sala por 5 dias direto para trabalhar tudo quanto era tema de sexualidade, mas não só isso, como também usar essa temática na sala de aula. E agora tem muito esforço na África também, porque lá ainda mais tradicional os valores e os contextos, e eles estão tentando embutir a sexualidade, assim, o tema da ICE, dentro do currículo mais amplo, até na matemática, na ciência, na sociologia, o que for o tema, pôr um pouquinho, porque é tão difícil de achar um tempo só para fazer a ICE dentro do currículo já bem apertado. Mas assim mesmo, os professores tiveram que passar por capacitação e eles já tentaram pôr um pouquinho mais na formação do professor, mas assim mesmo, sentem que é necessário o professor ficar atualizado, sempre ter mais capacitação e também, assim, tipo... em inglês se diz mentor, né? Quando a gente tem uma pessoa que está sendo como um compadre, eu sei que não é essa palavra, mas como é, Rodrigo, que se diria? Uma pessoa Um que... mentor, uma referência. Uma referência, uma pessoa que é mais capacitada, que ajuda aquele novo professor a aprender e estar com ele durante 1, 2 anos, o tempo que for, né, para poder tá ajudando ele a resolver os problemas que aparecem na sala de aula, ou que ele mesmo tem questões, né? E eu acabei de fazer um plano deste para a Unesco na África, porque eles sentem que a capacitação que fizeram não é suficiente e precisa ter um plano estratégico a largo tempo de apoiar o professor. É isso que eu sugeria aí no Brasil também. Sim.
E eu acho que tem uma coisa importante, a Luana está colocando aqui, né, que nós também nas capacitações ouvimos muito isso, né? Nossa, vocês precisam falar isso para os meus pais, né? Então, o quanto que a gente precisa realmente ampliar as ações, e isso é um desafio para a escola também, né? Como envolver os pais dentro da comunidade escolar. A gente sabe que muitas vezes nem para as reuniões eles vêm, né? Mas é um pouco da estrutura de como a gente olha para a escola aqui e o que a gente precisa fazer para se reconhecer a escola como um lugar de pertencimento também, né? E mas acabei perdendo o que eu ia falar. O quanto que a gente precisa desconstruir também, o Juvenal talvez tenha, né, com certeza, bem mais experiência por estar na área diretamente da educação, a visão que se tem também de que trabalhar a educação integral em sexualidade, né, ou falar, discutir essas temáticas, cabe somente ao professor de ciência e biologia, né? Então, aquilo que a Marjorie traz no início, né, inclusive como um marco da Unesco, né, que cabe a todos os educadores, né, uma vez, inclusive, por conta dos CNP ser um tema transversal, mas a gente ainda escuta, né, ou essa resistência ou essa delegação, né? Ah, não, eu sou professor de português, então eu não tenho nada a ver com isso, né? Resolve lá com o professor de ciência e de biologia. Mas o quanto que todos nós somos, né, temos aí uma responsabilidade em transformar, né, em fazer a educação integral em sexualidade, seja independente do espaço que se tem, né? A Marjorie deixou uma pergunta, não no chat, Marjorie, específica para você, acho que de alguma forma você falou, mas de repente você pode complementar, que ela pergunta o seguinte, né, a Margarita. Marjorie, a gente sabe que há um grande desconhecimento do significado da AIDS, né? Muitas pessoas, como a gente já falou, acham que estimulam os jovens a terem sexo. Então, se vai ter uma aula de sexualidade, está estimulando a fazer o sexo. Você poderia dar alguns exemplos de sucesso de como divulgar o que você mostrou hoje? Ótima pergunta, Marge. Eu sei que isso é bem tradicional. E eu estava olhando um material até antes da nossa conversa, chama Women Deliver. Eles estão criando materiais, ferramentas que os próprios jovens, como líderes juvenis, podem utilizar o material para advogar pela ACE, né? Porque, em primeiro lugar, eles que vão se beneficiar mais. Então, é interessante pô-los assim no assento do motorista para levar o ônibus desse trabalho importante que a gente tem que fazer. E uma coisa que eles falam é isso, é que tem muitos mitos e que a gente tem que aprender a lidar com essas questões que sempre aparecem, e essa é uma bem tradicional. Se você começa a falar sobre a sexualidade, vai incentivar os jovens, mas as evidências não são, e já temos evidências de muitos anos agora, mais de 10, 15 anos, evidências mundiais que quando a gente aplica a ACE, de fato, previne esses problemas da iniciação, como eu disse na minha apresentação, que atrasa o início sexual, eles reduzem o número da gravidez e das infecções, porque a gente pensa, um jovem educado que entende a realidade do corpo, de relação, das habilidades de poder negociar, de pensar um futuro mais amplo, ele vai ter uma cabeça muito mais fria, não vai correr e ter assim uma relação sem uma precaução, né? Ele vai estar pensando as consequências, vai pensar sobre ele, sobre o parceiro. Então, é um jovem que está com um pensamento crítico, uma cabeça muito mais aberta. Então, esses são os tipos você pede exemplos, aqui é isso, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo onde eu tenho lugares conservadores, e na América Central, por exemplo, é trabalhar com o jovem, como eu disse, com a comunidade, usando os dados que já estão lá, para mostrar que não é coisa que está vindo de fora, que a gente está trazendo uma ideia que é estranha para aquele lugar. Não, isso aqui é baseado em fatos, em o que está acontecendo na comunidade, o que é que os jovens precisam, o que é que eles querem, como é que a gente leva as considerações tanto dos pais e de outros líderes
nessa conversa, mas é por aí que a gente pode ampliar um pouco isso. Eu também estou vendo aqui que na prática tinha uma pergunta, não sei, do Chico, como separar o pai e a mãe de cada professor. E isso também é uma coisa que se trabalha na capacitação, porque às vezes a gente se vê numa situação que a gente quer proteger o jovem, quer ter uma opinião, o jovem quer saber da gente, mas como foi quando você era jovem? Como você decidiu? E tem um tipo de um a gente tem que recuar um passo atrás e criar aquele espaço para o jovem, a gente dar informação, mas deixar ele entender, processar e fazer aquelas decisões. Mas não é uma coisa que acontece naturalmente, realmente é uma coisa que a gente tem que trabalhar e aprender a poder separar nossos sentimentos, né, do que o jovem precisa, tanto para professor como profissional de saúde. Eu deixo aí Bom, tem para uma ver pergunta se para alguém você mais. agora, Juvenal, do Francisco também, que na verdade é quase que um próximo webinar, né? Ele quer saber o seguinte, né? A educação integral em sexualidade ser transversal, né, dialeticamente falando, não é a contradição que se faz com que ela não tenha um lugar específico no currículo, né, e no próprio processo educacional? Ótima pergunta, Chico. O Chico também fica me colocando na parede desde a formação, né, Chico? O Chico adora fazer isso. Nós estamos vivendo isso hoje, viu, Chico? Com as novas diretrizes curriculares nacionais, não se fala mais especificamente das questões da educação integral em sexualidade, principalmente no ensino fundamental. Elas foram omitidas, né? Porque movimentos conservadores que fizeram a escrita, movimentos conservadores que propuseram para a rede. Nós, quando analisamos, conversando com outros profissionais da educação, nós sugerimos em vários pontos que fosse citado, que fosse evidenciado o trabalho da educação integral em sexualidade, mas a fala deles é justamente que ela está implícita no currículo. Só que o fato dela estar implícita no currículo também não evidencia a necessidade do trabalho dela por aquele profissional que tem uma insegurança ou aquele profissional que até tem uma visão diferente de como trabalhar a educação integral em sexualidade, vamos dizer assim. E, pelo menos dentro dos antigos temas transversais, que hoje são objetos de aprendizagem transversais, a gente, como educador, também a gente consegue abrir um espaço para trabalhar a temática. Então, a gente tem um respaldo quando ela está escrita, quando ela está evidenciada. Se é o tema transversal, a gente pode cobrar um trabalho com o professor de outra área de conhecimento. E eu falo com os meus professores em formação sempre o seguinte: se você está inseguro, se você não tem uma proximidade com os alunos para falar sobre a temática, chame um colega, seja a disciplina que for. E eu sempre dou a dica, né? Não precisa ser só o de educação física, porque educação física é um que sempre tem uma proximidade grande com os alunos. Não precisa ser só o de educação física. É um que tem uma proximidade, forme esse colega, para que ele consiga atingir o aluno, mas não deixa de trabalhar a temática, né? Então a gente está vivendo isso hoje, Chico. E tá difícil quando não aparece evidente, mesmo que num tema transversal, os assuntos que envolvem a temática. Ok. Não sei se temos mais alguma última pergunta, alguma colocação, senão, né, até por respeito ao nosso horário, vou pedir para Juvenal, a Marjorie fazer aí as suas considerações finais também, alguma coisa que faltou, complementada de todo esse debate enriquecedor que a gente teve. Esse webinar ele
está sendo gravado, né? Ele será disponibilizado justamente com essa proposta pedagógica, educativa, para que outras pessoas tenham acesso e possam assistir e se apropriar desse conhecimento que nós trocamos. Então, ele ficará, né, no canal do YouTube da Reprolatina para futuras possibilidades aí de outros profissionais que não puderam estar com a gente. A gente teve alguns profissionais que até, né, respondeu ao nosso convite, né, agradecendo, dizendo que estava com outros compromissos pessoais nesse horário, mas que gostaria muito de poder ter esse recurso de assistir, e com certeza vai ficar realmente um legado aqui de conhecimento com esse webinar que vocês dois brilhantemente nos propuseram. Então, da minha parte, enquanto projeto, enquanto equipe representando aqui a equipe da Reprolatina, agradeço mais uma vez toda essa colaboração, essa parceria, que não se resume só a esse webinar, né? Se resume realmente numa educação, numa atuação de promover realmente, defender a educação integral à sexualidade para todos e todas. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pelo que eu vi hoje, me parece que há grande interesse, talvez, trabalhar com pais, eu diria. Acho que seria interessante convidá-los para o diálogo, para ver suas preocupações e ver como poderia trabalhar com eles e capacitá-los para melhor ter discussão com seus próprios filhos, né? E outra área que eu senti foi na dos compromissos, que também a parte de trabalhar com leis e criar, assim, uma parte de ética, né, quando não existe, que isso talvez poderia ser outra área de diálogo e talvez capacitação para os que querem advogar pela ACE. Me pareceu que esse era um ponto que talvez não muita gente se sentia confortável, mas é bem importante que a gente está vendo que isso tem que vir de alto, né, do alto para baixo, não é só cada professor ou cada comunidade. Já seria bom poder advogar com o governo para que eles ponham isso já na capacitação dos professores. E interessante a diferença entre as escolas públicas e privadas também, eu achei interessante aquele ponto. Mas, novamente, bom sucesso para todos com os compromissos. Estou aqui disponível quando quiserem mais informação, o apoio. Passo a palavra para o Juvenal novamente. Obrigado, Marjorie. Eu quero agradecer a todos pela participação, a oportunidade, Rodrigo, pessoal da Reprolatina, ao Chico, obrigado, Chico, por colocar na parede mais uma vez, Margarita, Juan, um abraço a todos. A gente está trabalhando, a gente está militando pela causa, né, dentro da educação, e eu quero agradecer muito, não posso esquecer de agradecer a professora Rosenilda, nossa dirigente regional de ensino, pelo apoio, a supervisora Bel, a supervisora Maria de Jesus, que estão responsáveis pela pasta agora, e além do apoio, que possamos elaborar um documento base para o trabalho na nossa diretoria, para dar um respaldo aos diretores de escola, para que esses possam respaldar os professores no trabalho da educação integral em sexualidade. E eu espero que a gente consiga seguir esse projeto, pelo menos na nossa diretoria, que sirva de exemplo para as demais, para que não tenhamos tanto problema, para que necessite de um profissional da diretoria, às vezes, ter que deslocar até a escola para realizar uma formação, se um professor tem a capacidade de fazer, e ele pode fazer se ele tiver um respaldo para esse trabalho. Então, muito obrigado, estou à disposição, e desculpa minhas crianças ficarem passando aqui, que a gente não consegue controlá-las. Obrigado. Essa palavra. Um abraço para Marge, Juan, Rodrigo e Juvenal também. Obrigado. Um abraço a todos, então, agradecimento também a todos que estiveram com a gente aqui ao longo do webinar, os que ainda permanecem com a gente aqui até o final, nosso agradecimento, porque sem vocês não faz sentido também a gente estar dialogando, construindo esse debate. De primeira mão também, Juvenal, ainda na linha aí que você está falando do documento, que eu acho que é importante, a gente com certeza tem a contribuir. Nós estamos também finalizando um material como parte dos materiais da Reprolatina, do projeto Jovem Mobilizador, que será justamente um guia com algumas orientações de como implementar a educação integral em sexualidade no ambiente escolar
e nos projetos sociais também. Então, é um material que está no Excelente. forno aqui, está quase saindo e com certeza vai contribuir muito nessas construções que a gente tem feito coletivamente. Marjorie, mais uma vez, um prazer imenso. A distância é um pouco física grande, mas a tecnologia nos ajuda a aproximar e ter você aqui com a gente foi muito enriquecedor. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo momento. Boa sorte a todos, tá? Obrigado. Tchau. Boa noite.